Olá, olha que legal, cursos de qualificação profissional. Gente, olha que interessante. Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, no caso aqui do estado de São Paulo, entre nesta associação. Não estou defendendo. Entre nesta associação, entre em outras associações que traga conhecimento técnico para você, engenheiro arquiteto. É na sua associação de engenheiro e arquiteto, é num instituto, é numa câmara, é num conselho, é num sindicato, faça parte. Por vários motivos, alguns deles. Capacitação técnica, conhecimento de pessoas, ser conhecido por pessoas e se tornar referência no mercado de trabalho. Então vamos lá. Se você está numa associação, você tem acesso a informações técnicas muito relevantes. Se você conhece pessoas, pessoas te conhecem. Se você é referência no mercado porque você adquiriu conhecimento técnico, você com as pessoas vão se comunicar, vão se falar. E aqui você vai ter a indicação de trabalho. É nessa situação, é nesse cenário que você vai começar a ser conhecido e que os trabalhos vão ser direcionados a você. Então é muito comum no seu dia a dia, no teu mercado de trabalho, você ter acesso ou as pessoas virem a procurar você. Olha, por exemplo, você viu aqui a questão da impermeabilização, minha parede está com empolamento, no famoso mofo, está soltando a tinta na base da parede. O que pode ser? Então você foi lá, fez lá um curso sobre impermeabilizante, e você sabe que existe uma falha de impermeabilização na baldrame. Pode ser que seja isso. De repente é uma parede com divisa e a infiltração não venha de baixo, venha de cima. Como é uma parede de divisa, você não tem... eu pulei os slides aqui, tem algum problema? Continua direto? Pode continuar. Tá ok. Voltando. Então, se você tem paredes de divisa, você pode ter um problema de rufiamento, né, de calhas entre as paredes e pode estar entrando água entre as paredes e essa umidade vindo de cima ao invés de baixo. Então, isso é conhecimento técnico. Se for realmente a baldrame, olha, não está impermeabilizado corretamente. Vamos entender como que foi feita essa impermeabilização, que ano que é essa casa, qual a idade dessa casa, se é fundação de tijolo, se é fundação de pedra, se é uma fundação em concreto armado. Isso tudo é o teu conhecimento técnico que vai fazer o apontamento. E essa pessoa pode pedir para você uma solução para aquela infiltração no canto da parede. E aí você tem um outro produto de uma outra empresa que vai fazer a ação de secagem dessa parede, de selagem dessa parede e da consequente impermeabilização, fazendo com que iniba o surgimento de novos pontos de empolamento, novos pontos de infiltração. Isso é muito importante. Uma outra situação comumente encontrada, olha, a tinta que eu fiz, a aplicação aqui, ela está grudando, não está grudando, ela está descascando, ela está craquejando, o que pode ser? Se você tem o conhecimento técnico de uma empresa de tintas, por exemplo, essa empresa vai indicar que tinta que você usou, como que foi preparada a superfície antes da pintura. Ela foi aplicada o prime, ela foi lixada, depois de lixada ela foi limpa, foi aplicado tantos números de demãos, como que foi feito isso? Qual o tempo de secagem entre demão? Tecnicamente, se você não seguir as orientações do fabricante, tem uma grande possibilidade dessa pintura dar errado, de ter empolamento, ter fissura, desplacamento, enfim, N coisas por questão de como foi aplicado, de como foi preparada a superfície. E aí vai uma dica. Você já deve ter reparado em alguns edifícios que existe um desplacamento do revestimento cerâmico. Presta atenção. Você está andando pela rua, você vê um prédio cheio de marcas, indicações com X, com tinta na cerâmica, que é um ponto que está havendo um desplacamento do revestimento cerâmico. Horas, por que isso acontece? Vai aí uma informação interessante. O fabricante da argamassa, ele tem um ensaio laboratorial em ambiente extremamente controlado, onde ele fala que uma caixa de massa deve ser preparado da seguinte forma. Segue a receita.
coloque a massa na caixa, coloque água e deixe a massa descansar antes de mexer. Deu 3 a 5 minutos, depende do fabricante, você vai aglutinar essa massa com a água e fazer a argamassa de assentamento. A partir deste momento, essa argamassa tem uma propriedade de cola de 28 minutos. Ou seja, você vai pegar essa caixa e vai trabalhar ela em 28 minutos. Você vai assentar com a desempenadeira a massa, vai fixar o seu ladrilho, o seu revestimento nessa argamassa, e você tem 28 minutos para fazer isso. Deu esses 28 minutos, você vai pegar essa caixa, vai limpar e vai preparar uma outra massa. Mais 28 minutos para você fazer essa superfície. Na construção civil, você tem um problema, vamos chamar assim, que é tempo de execução. Você precisa executar rápido isso, porque você tem várias interferências. Uma delas, e a principal, é a climática. E a interferência climática pode atrasar muito uma obra. Quando você está na parte externa, se o teu calendário de obra não bater certinho com o tempo seco, toda vez que você começar a fazer aquela argamassa, começar a fazer a parte de revestimento externo, vai começar a chover. Você tem que parar e esperar a chuva passar, certo? O que vai acontecer com essa massa? Ela vai vencer os 28 minutos. O que as pessoas fazem para não ter perda desse produto? Elas acrescentam mais argamassa, acrescentam mais água, revira a massa e está pronto. Então você tem uma falha de produção aqui. E a hora que você for colocar essa argamassa que você requalificou, essa argamassa vai ter uma garantia reduzida. Então, por isso, quando você passa na rua, você nunca vê uma fachada inteira sendo removida, você vê pedaços. Esses pedaços se correspondem a mais ou menos os 28, 30 minutos de assentamento. Eu tenho uma massa, refiz o restinho, apliquei, putz, esse pedaço ele vai cair. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, é uma dica técnica aí bem interessante para você. Vai atrás desses produtores, dessas fabricantes de produtos da construção civil, eles vão te passar muita informação, tá bom? Vamos lá, o que mais? Eu tenho uma outra situação aqui, olha, bloco estrutural. Gente, bloco estrutural. O bloco estrutural, ele tem uma característica e uma dinâmica muito peculiar, tá? É uma construção, para nós brasileiros, posso dizer, relativamente nova. Se é que a gente pode falar 20 anos, mais ou menos, novo. Mais ou menos que nem o gesso acartonado, a parede de gesso acartonado, é uma obra relativamente nova. Se a gente começar a entender a história do produto todo, o gesso acartonado chegou no Brasil em meados de 98, 99, 97, 98, 99, mais ou menos nesse período. Então é uma construção nova. Hoje que ela está entrando no mercado com mais solidez, por assim dizer, e as pessoas aprenderam a trabalhar com esse material. E o gesso acartonado, ele tem as suas particularidades. E o bloco estrutural também tem as suas particularidades. E aí eu falo para você, vá a uma fábrica próximo da onde você estiver, procure uma fábrica que produza blocos estruturais certificados. Isso é muito importante. Entenda, esse bloco estrutural, ele é dividido em várias categorias. Categorias de dureza e resistência. Como você não tem uma alvenaria estrutural convencional, ou seja, aquela que você conhece bem, coluna, viga, fechamento em bloco cerâmico, você não tem isso. No bloco estrutural, o que você tem? Bloco, 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 bloco. Então você tem uma redução drástica de custo da obra. Você vai deixar de gastar dinheiro, por exemplo, com forma de madeira das colunas e das vigas. Tá? A parte de assentamento, revestimento dessa parede, você tem uma economia muito maior, porque em geral você já vai direto para o aplique do gesso lento, você não tem o chapisco, embolso e reboco. Tá? Então essa alvenaria estrutural, ela tem uma série de vantagens econômicas, porém tenho minhas dúvidas quanto à qualidade técnica. Óbvio, ano a ano, dia após dia, as coisas vão mudando, estudos vão sendo feitos e o produto vai sendo melhorado. Mas no caso do bloco estrutural, é muito importante você ter o conhecimento de como ele trabalha, de qual é a reação por carga deste bloco. Entenda, hoje, para você fazer uma reforma em um condomínio vertical, você tem que ter o laudo e apresentar este laudo para o síndico. Olha, síndico,
eu quero remover esta parede da cozinha, porque eu quero fazer a minha cozinha americana. Eu quero ter a visão da sala, quero ampliar a minha sala. Tá, para você remover esta parede, você tem que fazer um laudo, apresentar para o síndico tem um conhecimento técnico, ou mostrar para quem tenha, e essa pessoa fala assim, ok, pode autorizar a fazer. Aí você vai chegar e vai estar de cara com o quê? Alvenaria estrutural. Essa parede, ela pode de fato ser removida ou não? Se você for no manual do proprietário destas obras, sempre terá a observação. Essas paredes não podem ser removidas. É verdade? Há controvérsia. Se a gente pensar num arco de força, de atuação de carga, e aí é cálculo estrutural, você não tem capacidade técnica disso? Lembra que eu falei lá no começo? Você tem um documento multidisciplinar? Chame um engenheiro com especialização em cálculo estrutural e faça um laudo a 4 mãos. Por que não? Esse engenheiro vai dizer para você que tipo que é esse bloco, qual a dureza desse bloco, aonde que está esse arco de força e o que você pode tirar do meio. Você não pode mexer nas pontas, porque senão você quebra o arco de força. Mas esse engenheiro vai falar para você aonde que está esse arco de força por questão da incidência de carga de laje. Entendeu? Vá atrás da informação. E essas empresas, com certeza, elas vão te ajudar muito, até porque é de interesse delas que o produto delas não falhem no dia a dia do uso de uma edificação, tá bom? Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Vamos passar aí para frente? O que a gente tem agora? Vamos ligar. Equipamentos técnicos. O que você precisa de ferramenta para iniciar um laudo? Presta lá atenção. Eu trouxe aqui alguns materiais bem interessantes que eu uso no dia a dia. Você vai precisar ter algum deles, todos eles e até mais que eles. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só que legal. Câmera fotográfica. Você precisa de uma boa câmera fotográfica com uma boa lente de zoom. Você vai falar para mim, poxa, mas hoje existem aparelhos celulares fantásticos que te dão possibilidade de dar um excelente zoom. Mas qual é a qualidade de pixel? Por quê? Você está na parte térrea de um prédio, você precisa fazer um enquadramento de uma fissura que você está vendo aqui de baixo, lá em cima, quase no último andar. Você vai puxar no zoom dessa câmera o mais próximo, tirar a fotografia, vai jogar essa imagem para o seu computador e vai fazer o zoom digital. E aí você vai ter uma aproximação melhor ainda dessa fissura, sem a perda da qualidade de imagem. A sua prova física está na imagem que você captura. Essa imagem, ela tem que ser muito boa, tem que ser uma imagem perfeita, tá bom? Lembre-se do enquadramento. Fez o enquadramento num plano geral, legal? Então você vai falar assim, olha, essa é a fachada do prédio, bater uma foto. Eu quero aquele ponto lá em cima na penúltima viga do 20º andar. Aí você vai dar o zoom na penúltima viga do 20º andar. Naquela viga eu tenho uma trinca, aí você dá um zoom na trinca. Essas fotos têm que ser trabalhadas. Por quê? Quem for ler o laudo não necessariamente pode saber aonde é esta obra, mas ele tem que entender visualmente no documento. O documento tem que falar para ele, olha, esta trinca está na viga tal da fachada deste prédio. Então a composição dessa foto, fachada, viga, fissura, tem que ser muito bem esclarecido para quem for ler. Porque quem está lendo, no caso o juiz, ou alguma outra pessoa estranha ao processo, ela tem que entender onde está. Ela não pode deduzir. E ela tem que chegar no local e falar, essa foto é da fachada norte. Vamos para a fachada norte. Chega na fachada norte, é aquela viga lá em cima. Realmente o laudo tem um bom apontamento. O laudo apontou perfeitamente onde está a falha. Vamos corrigi-la, realmente a falha é nossa. Isso é legal. Então, esse laudo claro tem que ser bem executado. E aí você vai precisar de uma boa máquina fotográfica. Isso é importante. Bom, outra coisa. Você
vai fazer uma vistoria e você precisa de um ajudante para fazer uma reação química, para fazer a questão por a percolação de fluidos, por exemplo. Olha, tem um vazamento na parede aqui, eu não sei de onde é. Você precisa ir para um outro lado, para uma outra residência e fazer o teste de coloração. O que é o teste de coloração? Pigmentação de água. Você vai fazer uma pigmentação no seu balde de água, 5 litros, 10 litros, 20 litros, 50 litros de água. Vai fazer a aplicação dessa água no sistema e por capilaridade ou por fluxo normal dessa água, ela vai sair do outro lado aonde está vazando. Então se sair aquela água colorida, seja lá que cor que você vai pôr, vermelho, amarelo, azul, saiu aqui. Então você vai precisar, isso é importante, rádios comunicadores. Você está do outro lado, você fez a inserção da água, do líquido colorido, e do outro lado a pessoa te informou. Saiu aqui. Nesse saiu aqui, você tem que fazer o apontamento no laudo de: eu coloquei a água às 13 horas e 25 minutos. Às 13 horas e 27 minutos, por percolação, por fluidez, este líquido, este teste de cor, foi apontado no outro canto como indicava o proprietário. Só que você só tem este controle por rádio. Você não vai ficar dando a volta no quarteirão para ver se vai sair e se não saiu. Então, comunicação é importante. Você pode ter um estagiário aí, pode ter um outro arquiteto, um outro profissional que queira estar com você. A comunicação é muito importante. Outra coisa que você precisa, que parece não necessário, mas é muito importante. Conhece a ferramenta? Paquímetro. O paquímetro. O paquímetro é interessante por duas coisas. Você pode ter um fissurômetro na sua mão, onde ele vai indicar qual o milímetro da fissura, da trinca ou da fenda. E aí você consegue qualificar por essa abertura. Tranquilo? O paquímetro, ele vai trabalhar também com isso, onde ele vai trabalhar o quanto tem de abertura essa fenda ou essa trinca. Você precisa fazer, numa estrutura que teve um colapso, identificar qual a bitola do ferro usado naquela coluna. Você pode identificar no colapso, na estrutura colapsada, que tem uma coluna lá exposta. Opa, vou medir a bitola desse ferro. Está de acordo com o projeto estrutural? Não está? Foi subdimensionado? Foi superdimensionado? Você tem a ferramenta para fazer essa medição com precisão, tá ok? Outra situação, no paquímetro, você tem a haste metálica. Esta haste metálica, ela te dá a profundidade de um buraco. De repente você pode ter uma fenda que atravessa, ou um buraco numa laje, por exemplo, e você quer saber a exata profundidade desse buraco. Porque ele pode ser oriundo de uma ação externa, ou da própria estrutura, ou interna, uma bolha de ar, alguma coisa do tipo. E aí você vai identificar a profundidade do dano. Então, por incrível que pareça, ter um paquímetro, uma ferramenta simples, nesse caso é um paquímetro de plástico, super barato, faz muita diferença, tá? Óbvio, existem outras ferramentas, existe um paquímetro aço inox, existe um paquímetro digital, isso é bem interessante, tá? Continuando nas ferramentas, vamos falar de ferramenta ainda. Que interessante, a parte de ferramentas. O que eu tenho aqui? Um nível. Eu preciso saber se a parede está no prumo correto, se ela está no nível correto, se a deformação naquela coluna, deformação na viga, deformação na parede é oriundo do problema de prumo, de nível da estrutura. Então você tem aí um nível. Isso aqui é bem interessante você levar também. Outra coisa importantíssima, você está num subsolo. Vamos dizer que você está embaixo da caixa d'água. Saber se a norma foi cumprida corretamente, onde a caixa d'água, em todos os seus lados, tem que ter 60 centímetros solto, ela não pode relar em nada. Lá é escuro e aquela caixa d'água pode ter um vazamento. Como que você vai entender, como que você vai ver? Com a lanterna do celular? Nem pensar. Jamais faça isso. Lanterna, você precisa ter uma lanterna, de preferência uma boa lanterna, tá? Neste caso aqui eu utilizo uma lanterna com tripé, porque às vezes eu consigo fazer o foco da iluminação e precisa tirar uma foto, fazer a aplicação de um escalímetro no local, e aí esse tripé
me cobre completamente a necessidade. E essa lanterna é uma lanterna de foco. Tem um foco mais fechado ou um foco mais aberto, de acordo com o que eu preciso. Gente, não estou falando de absurdo, de preços de equipamento. Acho que o mais caro aqui vai ficar por conta da câmera fotográfica e, óbvio, depois de uma boa impressora a laser que você vai precisar. Não adianta você ter tudo isso aqui, ser um baita de um perito, ter conhecimento técnico e não ter uma boa impressora a laser onde a tua foto saia com definição. Vai sair uma jato de tinta lá ruim, não rola, não dá certo, fica um trabalho a desejar. Você tem que ser perfeitinho, porque essa é a diferença no mercado de trabalho. Não seja mais um perito, seja o perito. Essa que é uma boa dica. Tá? Uma outra ferramenta que eu comumente uso, principalmente na minha situação, onde eu faço peritagem com ênfase em acessibilidade, é esse aparelho que mede inclinação. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou aproximar da câmera. Ó, ele tem um ponteiro, tá? E esse ponteiro, ele mede para mim a inclinação de uma rampa. E aí, aqui atrás, eu tenho uma tabela com o ângulo, com o grau que ele me dá, e eu consigo fazer o cálculo do ângulo dessa rampa. O ângulo dessa rampa, ela cumpre a norma 90-50? Não cumpre? Quanto está fora? Como eu posso fazer a alteração dela? Então, é um aparelho interessante para quando você for fazer acessibilidade. Olha lá. Treina. Trena. No mínimo uma trena de 5 metros. Se você tem uma trena dessa aqui um pouco maior, uma trena de 10 metros, que é muito interessante, você vai precisar fazer medição. Eu oriento sempre essa trena metálica. Ah, professor, mas eu tenho aí uma trena eletrônica, eu consigo fazer muito mais rápido, eu tenho um dinamismo muito mais rápido. Cuidado, se essa trena eletrônica não tiver um rebatedor do laser, ela pode te dar uma medida equivocada. Então, a trena física é a mais indicada. E óbvio, eu tenho uma outra ferramenta, vou pegar aqui para vocês, ó, 50 metros, 50 metros de trena. Essa trena aqui faz com que você consiga ter uma eficiência no campo para fazer uma medição de fachada de residência, por exemplo. Pode estar alocada errada a casa. É um laudo que você pode fazer. Então você tem que ter uma trena de 50 metros. Tá? Olha que legal. Você está numa obra. Colete. Você precisa de colete, é sério. Você precisa dessa identificação. Esse colete aqui, ó, você é um estranho na obra. Você não é da obra. Você está fazendo a peritagem. E óbvio, junto com o colete, você vai precisar do quê? Capacete. O capacete também é uma ferramenta indispensável. E depois, lá para frente, eu vou explicar uma coisinha, um segredo do capacete, do porquê aquele capacete de obra ele é tão eficiente. Existe um desenho naquele capacete que te protege aí de queda de objetos pontiagudos, inclusive marreta, tijolo, carrinho de mão, etc. Tá? É bem interessante. E uma outra coisa que às vezes é bom você ter, não é essencial, mas é bom você carregar, não quer dizer que você vá usar, que é uma máscara. Tá? Essa máscara vai fazer com que você consiga entrar em alguns ambientes extremamente agressivos. Tá? Então você pode ter um problema, por exemplo, na descarga de gás carbônico do gerador de um prédio. Você precisa entrar nesse ambiente para saber o que está acontecendo. Você vai respirar esse gás? Você vai submeter a sua saúde a esse risco? Não. Então, pô, eu sou o profissional, eu não sou um profissional, eu sou o profissional. Eu vou lá no meu carro, eu tenho uma máscara, eu consigo fazer essa vistoria. Você vai pegar a máscara, vai vestir a máscara corretamente, vai travar o araminho da máscara e vai conseguir entrar e ficar o mínimo tempo suficiente para fazer retirar aquela foto, para fazer o registro fotográfico da melhor forma possível e conseguir provar ou apontar onde que está o erro, por que está vazando aquele gás ali dentro, tá? Existem limitações dessa máscara. Cuidado! Você tem uma máscara para pó, uma máscara para gases, uma máscara para ácidos, então toma cuidado com isso, tá bom? Eu, comumente, como ferramenta, eu utilizo um cinto funcional. Conhece o cinto funcional? Isso mesmo. É um cinto da polícia, minha gente. É um cinto da polícia. Esse cinto aqui, ó, ele faz com que
as ferramentas durante a perícia estejam à minha disposição, o tempo que eu precisar. Por exemplo, olha que legal. Isso aqui é para fixar o cacetete do policial, a tunfa, né? Tunfa que fala? Do policial. Eu uso isso aqui para colocar um pé de cabra, eu tenho um martelo com um pé de cabra. E eu coloco aqui. Eu preciso abrir uma tampa de esgoto. Eu tenho meu pé de cabra. Tá aqui do meu lado. Eu estou fazendo uma vistoria e começou a chover. Eu vou parar a vistoria? Não preciso. Porque aonde o policial coloca a algema, eu tenho aqui uma capa de chuva, aquelas plásticas vagabundinhas, você paga R$2, R$5, dobro ela e coloca ela aqui dentro. Eu precisar, eu retiro ela e uso, tá? Aqui onde ficam os carregadores das armas. É um exemplo. O que eu uso aqui? Eu tenho neste aqui um canivete multiuso. Vamos lá. Qual que é a vantagem de ter um canivete multiuso? Ferramenta de vistoria. Eu preciso pegar alguma coisa, preciso puxar um fio para saber se ele é um fio, se ele é um cabo, se ele está de acordo com a norma de elétrica. Eu tenho como pegar isso aqui. Eu tenho uma outra situação que eu preciso tirar uma amostra de uma parede para saber se é um gesso, profundidade. Eu tenho um serrotinho aqui que vai me garantir que eu tenho eficiência na retiragem dessa amostra. E óbvio, chaves Phillips, chave de fenda para abrir um quadro de força, por exemplo. São situações que eu tenho como facilidade esse alicate funcional, tá? Agora, vai aí uma outra dica. É sempre bom você ter uma boa chave de fenda, uma boa chave Phillips e, claro, um alicate emborrachado, tá? Então, fica muito esperto, porque quando a gente trabalha com energia, com aparelhos ou com equipamentos energizados, com linha viva, você pode correr o risco de tomar um choque. E aí, o prejuízo pode ser maior. Então, você ter uma boa chave de fenda com cabo plástico, um bom alicate com cabo de borracha, vai isolar você desse choque. E aí tem umas outras dicas, que aí eu vou passar um pouco mais para frente, que é a dica de segurança para você fazer essa perícia, tá bom? Mas isso aqui ajuda muito. E óbvio, parece, né? E é um estilete. Esse estilete também a gente consegue desplacar um rodapé, saber o porquê que está tendo aquela infiltração, também é bem interessante. Por incrível que pareça, são ferramentas de inspeção, tá? E esse cinto aqui, você pode adquirir outros estojos que você complementa ele no seu cinto. Enfim, fica tudo à sua disposição nessa vistoria, tá? Garanto para você, vai fazer a diferença, tá? O seu cliente vai olhar para você com outros olhos, poxa, o cara vem preparado. E você é preparado de fato. Você precisa estar preparado, você precisa ser o diferencial neste mercado. Porque, insisto, o que você pôr no papel, você vai assinar. Assinou, você é responsável por aquela verdade que está escrita, tá bom? São essas situações. Ah, eu já ia esquecendo, olha que legal. Eu comumente uso uma prancheta. Essa prancheta, o que você vai fazer? Vai fazer anotações. Vai lá, escrever a tua anotação, que cômodo que eu tô, a parede e tal, verga contra verga de janela, de portas, tá fazendo a anotação. Aí apareceu uma trinca e você precisa fazer um registro de referência. Você vai fazer o quê? Vai pegar a sua máquina fotográfica, vai pôr a caneta do lado da trinca, e aí você tem uma relação, uma referência de escala, qual o tamanho daquilo. Eu uso na minha prancheta um fissurômetro. Então eu tenho escalas, tá? Não sei se consegue ver direitinho. Eu tenho escalas onde eu tenho milímetros, que aí eu consigo identificar qual é a abertura da fissura até se tornar fenda, e eu tenho uma referência de escala onde eu consigo mostrar na foto o tamanho da coisa, sem ter que usar uma caneta, tá? Então, essa referência na minha própria prancheta, eu consigo pôr na fotografia e ter uma referência real do que eu tenho para mostrar, tá? É bem interessante, bem simplesinho, feito no escritório, sem problema algum, tá bom? Vamos seguir nossa aula. Olha aí, que eu falei para vocês, a questão do fissurômetro. Você tem o selo
tá? Então, o selo de fissura. O que vocês conseguem ver aí? Eu tenho um equipamento que é uma simples régua de plástico, onde ele me mostra quantos milímetros de abertura tem essa fissura. Ela vai virar uma trinca a partir de tantos milímetros, ela vai virar uma fenda a partir de tantos milímetros, e aí você consegue informar, através dessa régua, o que está acontecendo. Neste aparelho em acrílico que vocês estão vendo, na verdade, é para eu constatar se essa trinca, se essa fenda, ela é uma fenda estática ou dinâmica. E ela vai me dar o afastamento ali naquela tela, naquela malha, se ela está trabalhando na vertical ou na horizontal, tá bom? E aí você consegue fazer o registro fotográfico disso. Se ela for dinâmica, você pode pedir a interdição do local até que a coisa se resolva, tá bom? São situações. Voltando um pouquinho aqui. Uma outra situação que você pode fazer é o selo de gesso, que é muito mais barato. O gesso, ele tem uma propriedade mais dura, ela é mais rígida. Então você aplica aquela nata de gesso, deixa secar, volta no dia seguinte, 2 dias, dependendo do tempo que você quer acompanhar aquela dinâmica. Se o gesso não trincar, a fissura ali está estática. Se ele trincar, se ele romper, opa! Temos uma fissura aqui dinâmica, então a estrutura ainda está se mexendo, precisamos tomar cuidado. A obra do lado é uma infiltração, recalque, tem que observar direitinho porque essa fissura ela está dinâmica. E aí o teu selo de gesso mostrou isso, tá? Tem o selo de vidro, que é uma laminazinha de vidro, se ela estourar. Mas aí são artifícios aí que você pode usar muito mais barato como gesso, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais informação para você, tá bom?